Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nesse momento, eu quero ler com vocês Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 16. Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 16. Ouçamos atentamente o que Deus nos diz na sua palavra conosco hoje, dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Vamos ler juntos o versículo 14 até o 16. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém. Bondoso Deus e Pai, nós nos alegramos em Ti nessa noite, porque podemos encontrá-lo neste culto, porque o Senhor mesmo dedicou esse dia santo para que pudéssemos estar contigo como teu povo. Que o nosso coração transborde em gratidão por este motivo, embora muitas vezes as situações nos aflijam, nos entristeçam, nos dificultem para o devido preparo para o culto, e rogamos por isso que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas que a tua palavra, ao ser ouvida, exposta, meditada, seja o meio que o Senhor use para nos fazer entender quem tu és e a sua vontade para a nossa vida. Que possamos ouvir a sua voz, que possamos ver o que o Senhor quer nos mostrar, não só num texto, mas à luz do texto na nossa própria vida, na nossa realidade. E que o Senhor também, nos iluminando com teu Santo Espírito, nos prepare o coração para compreendermos a tua vontade e sermos transformados por ti nessa hora. Seja propício a nós, Senhor, pois somos pecadores. E a começar por mim, todos carecemos da tua graça, sendo manifestada de modo a nos sustentar, a nos conduzir, a nos fortalecer, a nos fazer crescer a imagem e semelhança daquele que quis morrer para salvar a tua igreja, o nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém.
Meus irmãos, nós temos considerado o texto de Romanos 12 há alguns domingos, nesta série intitulada de uma breve sequência de mensagens sobre como viver a vida cristã. Essa é a pergunta maior que temos encontrado respostas em cada uma das mensagens aqui. E vemos a necessidade da igreja em compreender cada vez mais sobre como viver a vida cristã, para que cada irmão e irmã aqui que tem o desejo sincero de viver a vida cristã de um modo agradável a Deus, saiba como fazê-lo na prática. Para que meditemos também naquele que é o tema do ano da nossa igreja, unidade na diversidade até na adversidade. Você deseja viver a vida cristã seguindo os passos de Cristo de um modo agradável a Deus? E na prática, como você tem se dedicado a fazer isso? Pense mais uma vez nas áreas da vida que temos lembrado a cada domingo, pois a vida cristã permeia toda a nossa vida, a nossa existência. Isso tem implicações para a nossa vida com Deus de devoção, para a vida de serviço no corpo de Cristo, que é a igreja. Tem implicações muito práticas, como continuaremos a ver hoje, no que se refere aos nossos relacionamentos. Nós falamos na semana passada, na última mensagem, que não é suficiente que eu e você façamos o melhor que nós pudermos. Não é isso que Deus pede de nós. Você faça o melhor que você puder. Deus nunca disse isso. Não é suficiente também você fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Acabamos de ser lembrados no texto da liturgia de Provérbios 3, que a sabedoria significa não ser sábio aos próprios olhos e de temer a Deus sobre todas as coisas. E isso, como disse nosso irmão presbítero Leonardo, tem implicações práticas para toda a nossa vida. E muito menos, aquilo que você prefere fazer, você faz. Isso não é suficiente. Deus não exige de nós que façamos o melhor que nós podemos, ou que façamos o que parece melhor aos próprios olhos, ou que é da nossa preferência pessoal, dependendo das circunstâncias. E temos visto qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então, em algumas respostas, a partir dos 2 primeiros versículos de Romanos, que foi: consagre-se a Deus. Porque Cristo se entregou por você, então entregue-se a Ele como um todo. E à medida que você fizer isso, o Espírito há de moldar a sua mente, transformar o seu coração, transformar a sua vida como um todo, para que você tenha o discernimento de reconhecer em cada situação qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, como viver a vida cristã, nós encontramos a resposta nos versículos 3 ao 8. Seja humilde, viva em unidade e sirva ao corpo de Cristo. Foi esta a lição aprendida, a resposta à pergunta: como viver a vida cristã? Porque quem recebe graça se dobra diante do Deus gracioso. E essa graça nos ensina também a vivermos em profunda unidade e em total dependência dos nossos irmãos, nos capacitando com dons também para servi-lo de uma forma útil, que não somos por natureza, no contexto do corpo de Cristo. Depois respondemos, dos versículos 9 a 10, sobre como viver a vida cristã, encontrando a resposta: ame sem hipocrisia e com dedicação. Devemos amar o próximo e odiar o que é mal. Devemos amar o nosso irmão com afeição, com honra e dedicação, num tipo de amor que transcende até mesmo o amor que devemos demonstrar pelos outros lá de fora. Devemos amar como Deus nos amou, com amor não superficial, com amor incondicional, quando for apenas agradável, conveniente ou fácil. Devemos amar sem interesses pessoais, com afeição, respeito e nos permitindo, nos dedicando e nos envolvermos com o outro. Mas aos irmãos da fé a gente deve amar como parte da mesma família, pois é a família de Deus. Costumamos dizer que temos laços sanguíneos com os familiares, não é? Esse é meu irmão de sangue.
vocês também são meus irmãos de sangue, unidos pelo corpo de Cristo. Foi isso que nós vimos sobre o amor sem hipocrisia e com dedicação. E na semana passada nós vimos os versículos 11 ao 13. A resposta sobre como viver a vida cristã. E a resposta foi: seja diligente no seu caráter. Com frequência a palavra de Deus fala sobre o caráter cristão e o comportamento cristão. E não dá para separar as duas coisas. É impossível esperar um bom comportamento aos olhos de Deus se não houver transformação de caráter. Por isso o apóstolo Paulo, e por isso nós também começamos falando sobre a diligência que Deus requer de nós no nosso caráter. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que sejamos zelosos e fervorosos. Isso envolve compromisso sincero nos deveres que Deus nos impõe como Senhor das nossas vidas. Em cada obrigação nossa, na nossa família, na nossa vida em sociedade, no nosso trabalho, na escola, na igreja, e também nos nossos relacionamentos, e veremos um pouco mais sobre essa questão hoje. E este zelo implica em entusiasmo, seriedade, dedicação, boa vontade, pois nós estamos servindo ao Senhor, não a homens. E vimos também que ser fervoroso é quando nós colocamos a nossa alma, o nosso coração naquilo que nós fazemos, porque o fazemos para o Senhor. Por isso também fomos encorajados a sermos diligentes na alegria, na paciência e na oração, porque nós temos uma esperança. Deus deseja que perseveremos com paciência na tribulação, portanto, devemos permanecer firmes, inabaláveis pelo tempo que Deus quiser, mantendo a confiança e esperança nele, mesmo quando sofrermos oposição. Deus deseja que você e eu perseveremos em oração, com diligência e constância. Não é Deus quem precisa das nossas orações. Nós precisamos orar, buscar em Deus esse auxílio diário que tanto precisamos. Nós não precisamos orar só quando está muito difícil, mas na dificuldade a gente lembra disso. E por último nós vimos sobre a vontade de Deus de que sejamos diligentes com as necessidades dos nossos irmãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida compartilhada com os nossos irmãos em Cristo. Não só com alguns eleitos nossos, de um círculo mais próximo, mas com cada um dos eleitos de Deus. Fazemos parte da mesma família. E isso envolve a nossa atenção, empenho, dedicação em perceber as necessidades do nosso irmão e saber também responder a elas. Conosco mesmos. Não somente necessidades materiais, mas também espirituais. Meu irmão e minha irmã, cada um de nós precisa uns dos outros para receber bondade. Eu preciso dos meus irmãos. Cada um de vocês precisa também uns dos outros. Isso é sempre. E agora, na sequência do texto, o apóstolo Paulo continua a falar sobre diversas questões práticas no âmbito dos nossos relacionamentos. Questões práticas sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que aqueles que receberam a misericórdia do Senhor na cruz do Calvário, que têm as suas mentes sendo renovadas pela palavra de Deus para viverem de modo agradável a Ele, são ordenados a se consagrarem ao Senhor em humildade e serviço, amando sem fingimento, com diligência de caráter. Para estes, para você, mais uma resposta sobre como viver a vida cristã. E a resposta é: seja diligente nos seus relacionamentos. Esta aqui é a resposta a essa pergunta dos versículos 14 a 16. Seja diligente nos seus relacionamentos. E há 3 lições aqui, uma em cada versículo. E a primeira delas, que está no versículo 14, diz o seguinte: rogue a Deus que abençoe os que te perseguem, maldizem ou maltratam. Esta é a lição que vemos no versículo 14. Rogue a Deus que abençoe os que te perseguem, maldizem ou maltratam. O apóstolo Paulo diz assim: abençoai os que vos perseguem. Abençoai
e não amaldiçoeis. Pare para pensar no que Deus está exigindo de mim e de você neste versículo. Não somente que você pense, entenda, mas que esteja disposto a obedecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que ela não pareça tão agradável, não tão boa, como eu disse às crianças, quando alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que nos machuca, parece bom, agradável e perfeito eu ter que orar para que Deus abençoe. Minha vontade seria outra, no meu coração pecaminoso. Mas ainda que não pareça boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode não ser para você no primeiro momento, mas reconheça que é o que Deus requer de você. E esta ênfase que nós vemos aqui é por causa dos imperativos que aparecem a partir do versículo 14. É uma ordem clara, objetiva e direta. Até o versículo anterior, o apóstolo Paulo usa uma linguagem num desenvolvimento do texto, mas aquele pare ele é bem direto, bem objetivo e usa imperativos, ordens muito claras que vêm da parte de Deus. E qual que é a questão que o apóstolo Paulo trata de forma muito enfática? O que você deve fazer diante daqueles que se opõem de alguma forma a você? E aqui há um lugar muito especial no contexto da igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes da igreja de Roma. E a maneira como ele continua o texto é aplicável de uma forma especial ao corpo de Cristo. Mas não quer dizer que em outros ambientes nós não devamos agir da mesma maneira. O que fazer diante daqueles que se opõem a você na igreja? Pode ser na sua casa. Pode ser no ambiente de trabalho. Aqueles que te perseguem, que falam mal de você com mentiras, fofocas e calúnias, ou te maltratam. Na vida cristã, certamente nos depararemos com isso, porque somos discípulos de Jesus. Eu e você enfrentaremos essas situações muitas vezes. E por procurarmos fazer a vontade de Deus, e aquele que quer fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e quer viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Este é o caminho que temos adiante de nós. Ainda que não seja agradável, nós passaremos por ele se somos servos e discípulos de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou sobre essa realidade no Sermão do Monte. Se você quiser acompanhar, em Mateus 5, versículo 43, em diante, nós lemos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensas terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Amem os seus inimigos, disse Jesus, e orem pelos que vos perseguem. Lá em Lucas, um texto semelhante, nós lemos Jesus dizendo: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Muitas vezes isso acontecerá conosco, meus irmãos, até por meio daqueles que são mais próximos a nós. Isso é assim desde o princípio, desde o Éden. Como a serpente sagaz tentou ao primeiro casal? Por meio daquela que era mais próxima, por meio de cônjuges. Começa dentro de casa. O Senhor Jesus, uma vez falando sobre o seu sofrimento que ele deveria passar, ele foi, entre aspas, consolado por Pedro,
dizendo isso não vai te acontecer. E qual foi a fala de Jesus? Arreda, Satanás. Muitas vezes nós enfrentaremos situações assim, daqueles mais próximos a nós, por isso que isso pode acontecer até no meio da igreja. Você já conviveu ou tem se relacionado com alguém assim, seja na família, na sociedade, ou na igreja, que tem te perseguido, que tem falado mal de você, como disse, com mentiras, fofocas, calúnias, e tem te maltratado naquilo que faz? Como eu disse às crianças que enfrentam isso desde cedo na escola e devem aprender a lidar, e se têm conhecido a Cristo, devem saber como responder a isso, o que dá vontade de fazer. Quando alguém te trata assim por palavras ou por atitudes, o que você tem vontade de fazer? Vou cortar relações. Agora não falo mais com tal pessoa. Eu vou falar mal também, mas só a verdade. Isso é familiar? Eu vou revidar. Eu vou retalhar. Eu não levo o desaforo para casa. Eu vou me vingar. Eu vou fazer que pague pelo mal que me fez. E acaba retribuindo o mal com o mal. Talvez um bem crente faria uma oração imprecatória, não é? Pega o Salmo 137, abre e fala: feliz aquele que esmagar tua cabeça contra a pedra. Eu falei com as crianças sobre que dá vontade de afundar o nariz, eu fui bem discreto. Há um salmo que fala de esmagar os filhos da Babilônia contra a pedra. Meus irmãos, agir assim nos relacionamentos, eu espero que vocês tenham se familiarizado com estes exemplos, que eu não citei para instigá-los a nada, mas para pensar que o texto da palavra de Deus essa noite é para você. Agir assim nos relacionamentos de modo impulsivo, fazendo o que é certo, o que parece certo, é seguir a inclinação do próprio coração pecaminoso e perverso, e é muito distante de fazer a vontade de Deus. Isso não é nem de perto agradável a Deus. Não faça isso, jamais. Não seja conivente com isso, jamais. Isso não tem nada a ver com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você que recebeu misericórdia do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você seja diligente em rogar as bênçãos de Deus sobre aqueles que te perseguem, seja quem for. Sobre aqueles que te maldizem, não importa o que tenham dito. E sobre aqueles que te maltratam, não importa o que tenham feito. Preste atenção. Não é suficiente ignorar, ser indiferente, fingir que está tudo bem, deixar de revidar, ou deixar de se relacionar com quem te persegue, maldiz ou maltrata. Isso significa que você deve ser diligente, se dedicar e pedir que Deus derrame suas bênçãos sobre essa pessoa. E você deve fazer isso com sinceridade, sem hipocrisia, pois Deus está vendo. Ele sabe o que está no seu coração. Meus irmãos, isso não é natural a ninguém. A mim e a você. Somente quem tem um verdadeiro caráter cristão estará disposto a agir de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e rogará a Deus também, na mesma oração, graça para ser aquilo que Deus espera. Meus irmãos, essa é uma exigência tão séria da parte de Deus, tão prática, tão recorrente no nosso dia a dia, com quantos nós nos relacionamos, não é? Quantas vezes uma palavra pode ferir? Talvez até sem intenção, outras vezes até por maldade. Uma atitude também pode criar inimizades, mas Deus quis pôr isso. No mesmo versículo 14, dizer: abençoai os que vos perseguem. Abençoai, ele repetiu, e não amaldiçoeis. A ideia aqui é: você, crente, pare de maldizer, porque você recebeu o mal de alguém, porque alguém pisou no seu calo, porque alguém disse alguma coisa que você não gostou, porque alguém fez algo que você não aprovou. Pare de maldizer. Rogue a Deus bênção sobre a vida do outro.
Enquanto seu coração estiver morrendo de vontade de rogar maldições, que talvez até já tenham saído da sua boca, ou falar mal, ou revidar, ou retalhar, ou falar pelas costas, comentar com alguém, seja o que for, Deus está dizendo: pare de maldizer, peça a mim que abençoe essa pessoa. O que isso significa? Como Deus quer que você viva a vida cristã? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você pare de amaldiçoar com a sua língua, de falar mal, de maltratar com as suas ações, mas que rogue a Deus suas bênçãos sobre os que te perseguem. Maldizem e maltratam, para que Deus mude o viver deles, como mudou também o seu, porque você por natureza não era diferente. Em segundo lugar, no versículo 15 nós vemos a segunda lição. Alegre-se com quem se alegra, e chore com quem chora. Alegrai-vos com os que se alegram, diz o versículo 15, e chorai com os que choram. E alegrar-se é mais difícil do que chorar. Pode não parecer. O versículo começa dizendo aquilo que é mais difícil fazer. Num primeiro momento, talvez a alegria seja mais natural, mas não é. Atualmente, com muita frequência nós ouvimos sobre a necessidade de haver empatia. Vocês ouvem essa palavra? Dependendo do ambiente, isso é até maior. Precisa ter empatia entre as pessoas. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, no que está pensando, naquilo que está sentindo, nas motivações para agir. Meus irmãos, até os ímpios percebem que nós carecemos de empatia. E há aqui uma exortação da parte de Deus para que você se alegre e chore com o outro, junto dele. Você já viu alguém sofrendo e ficou comovido? Talvez contando uma história de um sofrimento, ou a pessoa, descobrindo uma notícia devastadora e e você ficou com vontade de chorar também. Talvez você tenha até usado uma desculpa. Caiu um cisco aqui no meu olho, dá licença, eu vou ali lavar. Outros já não escondem, já demonstram mesmo. Porque embora o coração humano seja endurecido pelo pecado, é praticamente impossível ficar indiferente diante de quem está sofrendo. No livro de Jó nós vemos os seus amigos que de longe choraram de ver a situação que ele estava. Mas você já viu alguém se alegrando com alguma vitória, uma conquista, e ficou exultante também do mesmo modo? Ou não é tão contagiante assim? É mais fácil chorar com quem sofre do que se alegrar com quem se alegra. Isso porque a alegria do outro facilmente provoca em nós inveja ou ressentimento. Por que Deus abençoou o outro e não abençoou a mim? Facilmente isso acontece. Um exemplo, o irmão do filho pródigo disse o quê para o pai? O Senhor nunca matou um animal para mim, mas esse filho que gastou seu dinheiro de uma forma ilícita, e o Senhor o presenteia com uma festa. Facilmente podemos ficar ressentidos com a alegria e a vitória do outro. Meus irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você seja diligente, que se dedique em se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E é impossível fazer isso num relacionamento superficial que é tão característico no nosso tempo. Nós vivemos num contexto frenético. Nós muitas vezes podemos achar suficiente uma troca de mensagem no WhatsApp, informações básicas. E às vezes somos tão dificultados pela rotina do dia a dia em nos envolvermos mais superficialmente com o outro. Como então eu posso me alegrar com a alegria do outro se eu mal o conheço? Como que eu posso chorar com ele se eu estou distante? Isso requer diligência, dedicação, tempo, um dos bens mais preciosos que nós temos, amor sincero. De modo que você possa buscar com dedicação comunhão com o outro, tendo simpatia, como nós cantamos,
se importando com o que ele pensa, com o que ele sente ou com o que ele faz. E sabe qual deve ser a sua motivação? Aquilo que Cristo já fez por você. Ele veio ao seu encontro, na situação que você estava, não merecendo nada, e te amou de tal maneira que entregou-se à morte porque você estava condenado. E o fato de termos sido salvos foi o motivo de alegria que fez ele ser amaldiçoado na cruz para que você pudesse receber bênção. A motivação é Cristo, não é o outro. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você não seja indiferente às alegrias e às tristezas de quem o próprio Deus colocou ao seu lado. Não é você quem escolhe com quem mantém relação. Deus escolheu para você. Na sua casa é assim. Alguém poderia dizer, eu escolhi com quem que eu ia casar, certo? E quem fez com que você conhecesse, como já meditamos nos encontros de casais? Quem nos conduziu para que providencialmente nos encontrássemos? Foi Deus quem colocou seu cônjuge do seu lado. Não escolhemos filhos. Vem o que vem. Aparência, características, não é? Mas foi quem Deus quis colocar sob os nossos cuidados, o mesmo dos filhos para os pais. No contexto da igreja, que é tão especial aqui nessa passagem, foi Deus quem quis que nós andássemos juntos, em unidade, como um corpo, em dependência e sujeição mútua, crescente cada vez mais. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você se dedique, se esforce para não ser indiferente às alegrias de quem Deus colocou ao seu lado, se alegrando. As tristezas também, chorando com quem chora. Quando passa por aflição, por tribulação, por enfermidade, que você se aproxime como Cristo se aproximou de você e atenda às necessidades, manifestando bondade, amor e chorando também. O próprio Cristo chorou, ele se comoveu ao ver Maria e Marta em luto, porque Lázaro havia morrido. Mas ele se aproximou, ele sentiu o sofrimento, ele sabia o que estavam pensando, não porque é o Senhor que conhece o nosso coração, mas porque ele ouviu as palavras da boca delas. Ele esteve com elas no sofrimento e chorou com elas. E mostrou que ele era a esperança da restauração, da alegria. Deus quer que você compartilhe a sua vida com os seus irmãos, pois fazem parte da mesma família, a família de Deus, e ainda que você não tenha escolhido alguns membros, Deus escolheu. E essa é a vontade dele. E que você viva em verdadeira comunhão com cada um. E essa comunhão não é somente quando a gente faz algo que a gente gosta muito, não é? Em torno de uma mesa, ou de uma churrasqueira, como tivemos ontem, comendo juntos. Mas é para nos conhecermos de tal maneira que entendamos o que o outro pensa, sintamos o que o outro sente, e também compreendamos as suas ações. E tudo isso, meus irmãos, para, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, 25 e 26, para que não haja divisão no corpo de Cristo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, do versículo 16, nós vemos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você não seja orgulhoso e nem sábio aos próprios olhos. Não seja orgulhoso e nem sábio aos seus próprios olhos. Quando ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A Nova Almeida Atualizada traduz diferente, que nos ajuda quando diz, tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros.
Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E a NVI também traduz diferente. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se de pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então vejam, uma versão diz, tenham o mesmo sentimento. A outra diz, tenham o mesmo modo de pensar. E a outra diz, tenham a mesma atitude. Pastor, qual que está certo? Todas as traduções são possíveis. E nesse caso elas são complementares entre si pelo termo que está lá na língua grega. Após o apóstolo Paulo falar sobre não ser indiferente ao outro, no modo de pensar, no sentimento, nas ações, o apóstolo Paulo continua a exortar a mim e a você para vivermos no corpo de Cristo em profunda unidade e em perfeita harmonia. E essas três versões, sendo complementares entre si, nos ajudam a entender essa palavrinha do sentimento, que significa ter o mesmo modo de entender, de sentir, de reagir ou opinar sobre alguma questão ou em relação a alguém. É ter a disposição de mente e de coração a fazer o que é certo, não aos próprios olhos, mas aos olhos de Deus. É ter uma atitude, não de cuidar da própria vida, dos seus interesses, mas de cuidar do outro nas suas necessidades. Por isso, não seja orgulhoso. Não seja sábio aos próprios olhos. E para isso, há um único caminho, uma exigência de Deus a você. Não ceda ao orgulho. Esteja disposto a ter comunhão com quem julga ser inferior a você. Um comentarista falando desse trecho, ele disse o seguinte: o orgulho semeia as sementes da discórdia. A tendência de se considerar merecedor de tratamento preferencial, de julgar a si mesmo diferente, é de alcance universal. Isso vem sobre toda a raça humana. E ele diz, toda a gama de conflitos pessoais, que vão desde pequenas disputas até conflitos e guerras internacionais, reflete a ideia equivocada de que somos melhores do que eles, ou que eles fizeram algo contra nós. O orgulho nos faz tolos, nos fazendo agir como se fôssemos superiores ao outro, e o outro estivesse em guerra contra nós. Meus irmãos, a vontade de Deus é que o cristão seja humilde. Não deve pensar de si mesmo além do que convém. E deve estar disposto de se associar com alguém inferior. Isso normalmente é entendido em questões materiais. Então, se tem um pobre que não tem onde reclinar a cabeça, mantém um certo distanciamento, trato com preconceito, então eu devo me aproximar. É claro que questões materiais também envolvem aqui na exigência de Deus sobre nós. Mas a ideia do apóstolo Paulo vai muito além disso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você esteja disposto, com sinceridade, a se associar a alguém que parece inferior. Sabe alguém que parece menos? Que você não concorda? Ou que fez algo que você não aprova, você faria muito melhor? Meus irmãos, isso é orgulho. Não seja vaidoso. Essa deve ser a nossa oração diante de Deus. Para isso devemos nos dedicar diligentemente para promover unidade, harmonia e humildade. O apóstolo Paulo orou sobre isso. Quando lá no capítulo 15 de Romanos, versículo 5, ele disse: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aos Filipenses também falou sobre isso, e há inúmeros textos que tratam sobre essa vontade de Deus para nós. Lá em Filipenses 2, ele escreveu um texto conhecido para nós, mas que deve ser familiar pela prática também. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na mesma carta ele cita nomes. Lá no capítulo 4 ele diz: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Isso era a igreja. Uma igreja tão amada pelo apóstolo Paulo, tão amada por Deus, que havia necessidade de ouvir sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que houvesse unidade, harmonia, humildade no corpo de Cristo, refletindo este amor que Deus colocou sobre nós. O que isso significa? Como Deus quer que você viva a vida cristã? Não significa que todos os crentes devem ter a mesma opinião sobre tudo. O pastor pode ser corintiano. E é. Vocês não devem ter a mesma opinião sobre o time. Opiniões são divergentes, meus irmãos. Não devemos ter a mesma opinião sobre tudo, nem é isso que Deus requer de nós. Mas Deus exige. E não é facultativo, não é uma opção, é uma exigência, e cabe a nós obedecermos. Que os crentes, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, devem pensar, sentir e agir com o mesmo intuito de promover a unidade, a simpatia, a harmonia dentro do corpo de Cristo. Todas as nossas palavras, meus irmãos, todas as nossas ações devem ser com amor, não sendo orgulhosos, para promover a simpatia, a harmonia, a unidade, a comunhão, o crescimento em humildade, em amor e compaixão. Ter o mesmo modo de pensar, de sentir, e a mesma atitude que diz esse versículo exige um tipo de dedicação, um empenho nessa comunhão, para que o nosso entendimento mútuo seja unificado, não pela opinião de alguém, mas por aquilo que Deus pensa. A vontade que deve estar em evidência, que deve ocupar nosso modo de pensar, de sentir e de agir, não são nossas preferências pessoais, mas sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus pensa sobre essa questão? É isso que promove a unidade. O que Deus pensa. E para isso, como diz o versículo 16, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou como nós lemos em Provérbios 3, na liturgia, eu quero ler novamente: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as no pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie, não em si mesmo, mas no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento em cada situação prática, nos seus relacionamentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você não seja orgulhoso e nem sábio aos seus próprios olhos, mas esteja disposto a ter comunhão com quem Deus colocou ao seu lado. Pode ser até que você julgue aquela pessoa inferior a você, que sabe menos que você, que não pensa igual a você, que não faz como você faria. Isso não importa. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja presunçoso sobre si mesmo. Quando isso acontece, é falta, de acordo com Provérbios 3, falta de temor a Deus. O temor a Deus é o caminho da sabedoria e da humildade diante de Deus e do próximo. Tema a Deus,
Afaste-se do mal. Seja diligente, dedicado com as suas palavras, com as suas ações, em buscar a unidade, a harmonia e a paz com aqueles que Deus colocou ao seu lado. Porque quanto mais você se dedicar a Deus nisso, em não ser orgulhoso, e nem sábio aos próprios olhos, em ser humilde diante de Deus, e sábio aos olhos de Deus em obediência, mais perto você estará dele, recebendo a sua bênção, e mais perto dos seus irmãos para abençoá-los. Como viver a vida cristã? O que esse texto tem a ver com você? Seja diligente, dedicado nos seus relacionamentos. Aos de fora, mas em especial aos de dentro do corpo de Cristo. Avalie a si mesmo hoje, nessa semana. Como você tem se dedicado nos seus relacionamentos? Mas não faça isso com achismos e aos seus próprios olhos, mas em humildade diante de Deus. Rogue a Deus que abençoe aqueles que perseguem você, que falam mal de você e que te maltratam. Alegre-se com aqueles que se alegram. Chore com os que choram. Não seja orgulhoso nem sábio aos seus próprios olhos, porque esta, e somente esta, é a boa, agradável, perfeita e abençoadora vontade de Deus. Que Deus abençoe. Amém.